e que se não facilitem os decisores políticos, não facilitem os portugueses, em dezembro, do princípio ao fim de dezembro, para não ter de sofrer um agravamento pesado ao virar 2021. Temos neste momento uma sessão totalmente controlada ao nível dos vários estabelecimentos. Não houve ainda necessidade de recurso, quer ao Serviço Nacional de Saúde, quer a qualquer outra estrutura externa. Os casos, como lhes disse, são essencialmente uma situação genérica de assintomatologia. A situação está completamente controlada, disse a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, à saída de uma reunião em Belém esta segunda-feira. Não está apenas controlada, está completamente. O que assim faz desta situação, se está completamente controlada, uma não situação. Portanto, não se passa nada. A Ministra da Saúde, com a sua máscara ao lado da Ministra da Justiça, ficou calada. Ora, isto aconteceu porque, perante um surto de 435 casos de Covid-19 nas cadeias, o Diretor-Geral das Prisões, Rómulo Mateus, disse ao Expresso ter dúvidas sobre o sucesso do uso de máscara no interior da zona prisional. E no mesmo dia, o Secretário de Estado da Saúde, António Salles, disse isto. O que me parece é que, sendo um espaço fechado, reitero o que disse a Sra. Ministra da Saúde. Sim, devem ser usadas máscaras dentro da prisão. Mas não, afinal não era bem assim. Nós aguardamos que a breve trecho nos seja enviado o parecer com a resposta da Direção-Geral de Saúde sobre a obrigatoriedade ou não de uso de máscara no interior dos espaços prisionais. Ora, as prisões estão à espera de um parecer da DGS sobre o uso das ditas máscaras, ou seja, nós todos temos que andar de máscara na rua, no trabalho, mas dentro de uma prisão ninguém sabe muito bem. Quem percebeu que ninguém sabia lá muito bem foi o Presidente da República, que mais uma vez teve de intervir como se tivesse responsabilidades executivas que não tem. Chamou as duas ministras, o que depois deu nos sons que ouvimos no início, e não sabemos mais nada até agora. As ministras estavam a facilitar, como o Presidente da República disse, para não facilitarem no discurso de sexta-feira, quando anunciou a renovação do estado de emergência. O PSD disse que Marcelo está a fazer o trabalho de António Costa e se calhar está. Mas este desacerto não é caso isolado. Já tinha acontecido nos lares entre a Saúde e o Ministério da Segurança Social e, como o Expresso noticiou este sábado, também aconteceu na Defesa. Os militares disponibilizaram-se há meses para participar nos rastreios dos infectados e só agora que 500 efetivos foram mobilizados para esse trabalho. O Governo facilitou? Se o Governo parece deslaçado, que dizer da informação sobre o estado de emergência? Eu pergunto, quem sabe dizer aqui e agora a cor do seu concelho, a que horas tem de ir para casa no fim de semana, na ponte ou no feriado, a que horas abrem, fecham ou funcionam os restaurantes ou os supermercados no seu concelho? Vocês sabem? Eu ainda tenho algumas dúvidas. Enquanto o país vive entre a desorientação e o desespero, no caso de quem perde empregos e rendimentos, os deputados estão a fazer maratonas a votar o Orçamento do Estado artigo a artigo, a linha a linha. Até agora, podemos concluir que tudo se inclina para o Orçamento passar com o PCP, que está a vender caro o seu apoio e não estendeu ao Governo uma passadeira vermelha. Vermelho é? Comunista o faz? O Congresso. Não somos tontos. Se não estivessem criadas as condições, não o faríamos. Mas, estando criadas essas condições, naturalmente no exercício de um direito político importante. Ora, as condições estão todas reunidas para convocarmos esta Comissão Política. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, dia 24 de novembro, e hoje temos connosco vários comissários que também não vão facilitar. O comissário Bernardo Ferrão, subdiretor da SIC. Olá, Bernardo. Olá, Vítor. E olá aos outros. A comissária Mariana Lima Cunha, jornalista do Expresso, que nos últimos dias tem passado horas e horas a acompanhar as votações do orçamento no Parlamento. Viva, Mariana. Olá a todos. E o alto comissário David Diniz, que comigo faz a dupla residente deste podcast. Olá, David. Olá a todos. Eu sou o Vítor Matos. Bernardo, começo por ti.
o Governo está desafinado? Quer dizer, porquê é que o Presidente da República se sente obrigado a intervir e a levar 2 ministras para fazer, não sei, uma acariação, perceber o que é que se está a passar, depois de ter pedido aos responsáveis políticos para não facilitarem nesta fase do campeonato? Sim, eu acho que já não é propriamente uma novidade que o Governo dá sinais ou mostra-se desafinado em várias frentes. Aliás, é importante recordar que não é só nesta questão das prisões, e esta questão das prisões é mais um exemplo bem claro dessas vozes diferentes que saem do mesmo governo, não é? Quer a Diretora-Geral das Prisões, quer a Direção-Geral da Saúde. Mas Marcelo também, se te recordas, teve de intervir há muito pouco tempo, chamando a Belém, por exemplo, todos os protagonistas da saúde. Chamou a ministra e depois chamou privados, chamou o setor social, etc. Ex-ministros da saúde e toda essa gente. E eu acho que isto reflete, se calhar, aqui um problema de algum esvaziamento de autoridade política da parte do governo. De facto, António Costa é só um. Muitas vezes tem que acorrer a várias frentes, mas não consegue. Acho que e acho que isto pode ficar pior. Falta-lhe o número 2 forte, é isso o problema? Acho que sim, acho que lhe falta o número 2. Isso foi visível muito no passado. Acho que agora está outra vez a ser visível e acho que pode ser pior. Porquê? Porque com a chegada da presidência portuguesa, com António Costa a ter que provar na frente europeia, e isso acontece, historicamente é assim, nas presidências portuguesas, a frente externa tem que ser mais carregada e, portanto, aqui na frente interna, António Costa precisava de um número 2 à altura. Julgo que Cisa Vieira, sobretudo no que toca à parte política, não soube dar esse reforço e, portanto, falta o número 2 e faltando o número 2, Marcelo Rebelo de Sousa tem que entrar. Muitas vezes apoiando António Costa, outras vezes deixando claro que não concorda com a estratégia que está a ser seguida. Portanto, acho que Marcelo Rebelo de Sousa vai assumindo aqui, no fundo, uma dupla componente. Conforme lhe vai dando mais jeito ou conforme ele vai avaliando para onde vai o barco. Deixa-me passar ao David. David, falta aqui um maestro. A orquestra do Conselho de Ministros está desafinada e descompassada. Concordas com o Bernardo de que falta um número 2 forte e falta coordenação ao Governo? Não, quer dizer, na verdade não concordo, ou seja, eu acho que é evidente a conclusão que tiramos e que o Bernardo tirou, o Governo está bastante perdido nesta gigantesca missão de combater uma pandemia que nunca ninguém previu. Em alguns casos, parece-me bastante claro por esta altura que o Governo tem culpa em algumas respostas que falharam. Eu tenho, para mim, como exemplo máximo a questão das máscaras, e nem digo tanto no início, porque todas as autoridades mundiais de saúde diziam que a máscara não era imprescindível. Na prática, eu estou levado a acreditar que o diziam porque sabiam que não havia fornecimento de máscaras sequer para os trabalhadores da saúde e, portanto, era uma questão muito pragmática mas a determinada altura tornou-se bastante evidente que a máscara, já estando disponível para todos, podia ser disponibilizada globalmente, ou melhor dizendo, podia ser tornada obrigatória em todo o lado. E o Governo só neste fim de semana, cumpre a última etapa de dizer que a máscara também deve ser obrigatória nos locais de trabalho. E eu acho isso, por exemplo, bastante incompreensível. Agora, acho que outras coisas são bastante mais discutíveis e tornam natural que o Governo esteja perdido à procura do equilíbrio certo, quer porque, lá está, parte A, há momentos ou há situações em que nós, na verdade, não sabemos, não temos uma resposta sobre o que é mais perigoso ou não. Estou, por exemplo, a pensar na questão dos restaurantes e se eles são perigosos ou não. Sim, agora houve aquele estudo, não é? Não, mas a questão dos restaurantes, por exemplo, tu tens o Governo a apresentar um número na conferência de imprensa há 15 dias
E depois tens o governo claramente a ser desmentido pelos peritos na reunião do Infarmed a apresentar um número completamente diferente sobre a origem dos contágios. E portanto isso leva... Mas Bernardo, deixa-me só concluir. Eu sei disso, mas também sei que em muitos sítios da Europa... Claro, a Alemanha desconhece 70 e tal por cento... em todo lado. Sim, a Alemanha desconhece 70 e tal por cento da origem das infecções, em França igual, em Espanha igual. Está bem, mas isso não pode fazer com que nós não questionemos a base científica das decisões. Não. Mas espera, eu não estou a dizer que nós não devemos discutir. O que eu estou a dizer é que é discutível precisamente. E sendo discutível, eu acho normal que o Governo esteja à procura de um equilíbrio e que diga assim, ok, foi-me apresentado um estudo que diz que não há nenhuma prova de que nos restaurantes isto acontece, mas eu acho prudente manter os restaurantes fechados porque há outras contraindicações. Claro, aí entra a avaliação política. Parece-me normal. A avaliação política tem que ser feita. Há outros casos em que não acho. Exatamente. Portanto, isto parece-me... A mim parece-me que há uma componente de tudo isto que é absolutamente inevitável, porque é um governo a palpar terreno em território desconhecido. E isto acontece em Portugal como está a acontecer em muitos outros países. Achas que é uma missão impossível? Não. Só acho uma diferença em relação aos outros países. David, desculpa lá interromper. Só acho uma diferença, é que, como tem acontecido ao longo desta pandemia, nós temos tido sempre um atraso, mais ou menos um mês, 3 semanas. E, portanto, o que está a passar agora em Portugal já se passou há algumas semanas noutros países. E, portanto, o que me parece sempre é que nós aprendemos pouco com o que se passa lá fora. E, portanto, deixamos repetir aqui muitas das situações que aconteceram em França, na Alemanha, em Espanha, em Itália, etc. Eu acho que tu tens muita razão, mas acho que há uma componente desses erros, ou desse atraso, se tu quiseres, que tem a ver com o equilíbrio que o Governo está a procurar ter de não fechar muito a economia. E os restaurantes são exatamente um exemplo disso, porque a questão dos restaurantes fecham ou não fecham, estão mais ou menos abertos ou não, tem sido avaliado para tentar não fechar tudo, porque a regra geral, quando os casos apertam na Europa, tem sido fecha. Sim. E o que o Governo está a fazer é tentar atrasar esse tipo de medidas. Lá está. Eu acho que isso devia ter sido compensado desde o início com uma estratégia de máscara obrigatória em todo o lado. Porque isto sim ajuda a que a economia mantenha viva. Exatamente. Menos nas prisões, que é onde o ar corre e flui e limpa o vírus. Nas prisões também. Eu não consigo sequer conceber que um diretor, que o responsável pelas prisões diga o que disse ao Expresso. Vocês acham normal que ele ainda esteja em funções? Não acho. Acho absurdo. E acho absurdo que tenha que ser um Presidente da República a chamá-los. Portanto, sim, há sintomas de cansaço, de dificuldade de articulação no Governo. Aquilo que eu digo, ou melhor, aquilo em que eu contrasto do Bernardo é que não acho que isso se resolvesse com o número 2, porque ainda assim tinha que resolver, número 2 tinha que resolver o problema com o número 1. Mas a minha questão do número para fazer no Conselho de Ministros. A minha questão do número 2 foi relativamente a uma pergunta muito concreta do Vítor, e até olhando para a frente, que é com a presidência portuguesa, António Costa vai estar mais concentrado na frente externa do que na frente interna. Mas portanto, aí eu concordo e eu se calhar penso com isso. Acho que o número 2 é importante. O número 2 é reforçado com a autoridade política, sobretudo, porque o que nós... A ideia era ser César Vieira, foi assim que ele foi vendido. O que nós temos vindo a assistir é uma dificuldade cada vez maior, e isso também é normal que esteja a acontecer. Há uma dificuldade cada vez maior na mensagem, se quiseres, na autoridade que o Governo tem tido na implementação de várias medidas. Há um deslaçar da sociedade, há uma maior contestação social. Basta ver, por exemplo, no Parlamento, o primeiro estado de emergência foi aprovado por 6 partidos. Este último estado de emergência já só teve a aprovação PS, PSD e de uma deputada não inscrita. Obviamente que é uma maioria absoluta, uma maioria clara. Agora, é uma maioria clara com menos unanimidade, se quiseres, do próprio Parlamento. Deixa-me só passar a Mariana, que a Mariana está muito caladinha. Mariana, olha... Aqui remotamente é mais difícil interromper-vos, mas sim, eu se me deixarem queria interromper. Mas aí deixa-me perguntar-te uma coisa e depois tu dizes... Enfim, deixa-me perguntar-te uma coisa e depois tu dizes o que quiseres. Sim, eu gosto de fazer o que acontece. Enfim, faz assim de Marcelo Rebelo de Sousa a ser entrevistado. Quer dizer, tu, por exemplo, tu sabes... E tu fazes António José Teixeira. Eu faço, tu sabes como são os horários do conselho onde tu vives? Quer dizer, tu tens noção do que é que vai acontecer no próximo fim de semana e do outro? Tu estás completamente elucidada sobre o que vai passar?
Sinto-me tão on the spot que se calhar vou mesmo mudar de assunto. Não, é que eu não sei. Eu, tal como provavelmente o resto dos portugueses, tenho alguma dificuldade em perceber as medidas que se aplicam aos outros e a mim. E como tenho dificuldade em perceber, nós ainda ontem falávamos sobre isso, algumas das medidas que estão a ser tomadas em relação a esta, enfim, vamos chamar a Operação Salvar o Natal, que eu acredito que provavelmente devesse ter sido posta em marcha mais cedo, como a vantagem de dar às pessoas pontos, numa altura em que se lhes diz que têm de ficar em casa, que não podem circular entre concelhos, porque eu suponho que a tentação passa a ser precisamente ir ter com a família, ir à terra, como se costuma dizer, e portanto não consigo perceber muito bem a lógica de várias das medidas. Eu estava a ouvir o David e o Bernardo, e estava-me só a ocorrer que eu acho que, lá está, em termos de medidas sanitárias, é sempre fácil uma pessoa ser um bocadinho treinador de bancada, e obviamente que nestas medidas vai ter de haver tentativa e erro, porque é a primeira vez que se lida com uma coisa destas. Agora, também acho que o governo se autoprovocou alguns problemas que não teria de ter nesta fase, e, por exemplo, quando o Bernardo falava do consenso que já existiu político em relação às medidas, como aconteceu em relação ao primeiro estado de emergência, quando havia, o governo acho que fez bem numa primeira fase em tentar envolver os restantes responsáveis políticos na questão, por exemplo, das reuniões do Infarmed, que conseguia puxá-los um bocadinho para dentro e conseguir ouvir mais e envolver mais também na responsabilização os restantes partidos. Acho é que depois ali da primeira fase em que nós somos vistos como o bom aluno e um modelo a seguir e o milagre português, como se chegou a dizer, e etc. Há ali um relaxamento, e aliás o governo depois eu sou capaz de recuperar aqui um som a dizer não houve nenhum milagre português. Como? Não percebi. Eu sou capaz de recuperar aqui um som de uma certa pessoa a dizer não houve nenhum milagre português. Exatamente. Que tinha a ver. Sim, e dá para perceber que isso agora. Os portugueses portaram-se bem no princípio, mas que de facto o milagre a haver é curto, e que o governo, quando percebe que tem de focar de facto na recuperação da economia e começa claramente a dar prioridade a esse dossiê, começa então a haver este deslaçamento, esta dificuldade em passar a mensagem, e etc. Acho que se preparou provavelmente tarde, ou pelo menos são os resultados que é possível ver, para esta segunda vaga que toda a gente sabia que ia existir e que previsivelmente traria, lá está, maior, não só mais falta de consenso político, como também, deixa-me só terminar, a tal questão da fadiga pandémica, das pessoas realmente começarem a ter mais sentido crítico. Isto tudo acontece ao mesmo tempo, numa altura também que estamos a preparar-nos para o Natal e que é normal que as pessoas comecem a questionar e a estarem insatisfeitas, e portanto isto era previsível. Bernardo, houve um planeamento da segunda vaga? Aquela desculpa de que a vaga veio mais cedo do que se pensava é uma boa desculpa? Claro que essa não é uma boa desculpa. Aliás, todas as autoridades, não só internacionais como a OMS, como também os peritos que aconselham o governo, sempre disseram que a segunda vaga viria ali entre alturas do outono. Portanto, António Costa disse isso, mas isso até já foi desmentido. Eu acho que claramente não houve uma boa preparação da segunda vaga. Também percebo que é fácil estar como treinador de bancada e dizer aqui, ou tentar achar que como é que se deveria ter sido feito ou não sendo nenhum de nós um especialista. É um terreno muito difícil de atuar. Agora, acha que o governo de facto cometeu aqui alguns erros, como se costuma dizer, pôs-se a jeito, com algumas decisões que obviamente foram mal pensadas. Por exemplo, a questão das feiras. Era para não se fazerem, depois afinal já se podiam fazer. A questão dos supermercados, se bem te lembras, iam abrir a uma hora, depois já não podiam abrir. A questão dos restaurantes, já aqui falámos. Depois, por exemplo, em relação às medidas que aí vêm. Por exemplo, eu pergunto-me se faz sentido não haver aulas, não haver escolas nas segundas-feiras antes dos feriados. Porque isso se calhar obrigaria as pessoas a ficar aqui naqueles fins de semana, porque senão... E as pessoas que supostamente vão trabalhar, como é que ficam com os filhos? Ainda não vi uma medida sobre isso. Mas o problema é que depois esta ponte pode fazer com que as pessoas vão fazer fins de semana alargados. E portanto vão espalhar. Se a história do vírus
vírus é porque o vírus é transportado pelas pessoas e vai percorrer o território, as pessoas vão se sentir tentadas nesses 2 fins de semana a saírem de suas casas e irem para outros sítios, as que puderem, obviamente. Depois a questão do Natal. Eu, no sábado, a seguir à comunicação do Primeiro-Ministro, fiz um comentário nas 5 Notícias e fui até muito criticado no Twitter, etc., por causa da questão do Natal. Porque eu acho que António Costa, como Primeiro-Ministro, devia dar mais alguns pormenores sobre o que é que as pessoas podem fazer no Natal. António Costa limitou-se a dizer que ficaria muito surpreendido se não houvesse um estado de emergência. O Presidente da República disse a mesma coisa. Está bem, mas portanto, então em princípio, vai haver nós que estamos sempre a falar do que acontece lá fora. Então agora deixa-me no Reino Unido houve um aliviar. O El Mundo hoje já conta qual é que é o plano, entre aspas, do governo espanhol para o Natal. Por exemplo, o governo espanhol já definiu que devem ser limitadas as reuniões familiares e sociais a 6 pessoas durante as feiras de Natal e um confinamento noturno a partir da 1 da manhã nas noites de 24 e 31 de dezembro, véspera de Natal e véspera de Ano Novo. Portanto, o governo espanhol já começou a traçar um plano. Nós parece que estamos sempre à espera do que é que os países europeus vão fazer para nós fazermos algo semelhante. Concordas? Achas que o governo está à espera de um escudo para se escudar nos outros ou ainda também não sabe lá muito bem o que há de fazer? Deixas-me voltar atrás e eu vou responder a isso, prometo ser rápido. Tu há bocadinho perguntavas se houve um planeamento de uma segunda vaga. Eu acho que houve e que não. Acho que houve na questão do SNS, muito claramente era preciso articular com os privados muito mais cedo do que aquilo que aconteceu e a Ministra da Saúde resistiu sem se perceber exatamente porquê até à última e acho que também houve má preparação na questão política, porque o Governo literalmente achou que não era preciso manter informada ou manter ligada a oposição. E depois a conclusão do processo é aquela que o Bernardo disse, e bem. Acho que não houve na questão económica, porque uma parte disto tem a ver com o Governo querer deixar a economia respirar enquanto podia. E apesar de tudo isso funcionou, porque nós tivemos um primeiro trimestre onde, globalmente, nós vivemos de uma maneira normal, digamos assim. Segundo ponto, relativamente à questão da oposição ir embora, ou se é preciso um número 2, eu faria uma sugestão diferente, se é que é possível quem está a comentar fazer sugestões. Eu acho que havendo vários países onde existe há vários meses um grupo de missão dentro dos governos, mas alargado fora, para a questão do combate à pandemia, eu acho que era evidente que isso tinha ajudado muito o governo, não só a coordenar-se melhor as mensagens internamente e depois a passá-las para fora, como se calhar a manter ligado à sociedade civil e, se quiseres, até aos partidos da oposição. Isto existe, aliás, até nos Estados Unidos. Bem sei que o Presidente Trump não vai a uma reunião deste grupo de missão há 5 meses, mas estão lá outros agentes políticos e esses agentes políticos muitas vezes fazem a diferença. E isto, por exemplo, no que diz respeito à presidência portuguesa que se avizinha, alerta ao Bernardo e bem, isto podia ser uma solução muito mais eficaz do que ter um número 2 no governo, porque a questão não é só dentro do governo, é para fora, como é que se liga as peças todas de uma sociedade que está toda presa a um combate à pandemia. E depois o ponto final, que é se isto vai piorar ou não. Eu queria só trazer à mesa a capa da revista Time desta semana, que tem um título absolutamente maravilhoso. O título é este: as vacinas estão a chegar, assim como os meses mais difíceis. E nós ainda estamos a meio do outono, ainda vamos ter um inverno todo pelo meio, a vacina não vai ser amplamente distribuída seguramente, mesmo que seja bem distribuída, até meio do próximo ano. E, portanto, se tu perguntas-me, e o Natal? Eu pergunto, e o Natal? Todos nós estamos conscientes, parece-me evidente, que o Natal vai ser muito condicionado. É evidente que há vários países que já têm algumas coisas preparadas, mas cá para nós também há vários países a fazer as neiras. Hoje, no Reino Unido, Boris Johnson está a dar ordem para deslaçar, ou seja, para facilitar no Natal. Hoje, Emmanuel Macron vai anunciar à noite, hoje digo terça-feira, estamos a falar na terça-feira, vai anunciar à noite um relaxamento das medidas porque estão a produzir efeitos. Ora, nos Estados Unidos o grande debate é o que é que se faz no Thanksgiving e o alerta geral é, por amor de Deus, não façam Thanksgiving como antes. Eu repetiria, por amor de Deus, não façam o Natal como todos os anos. David, vamos passar então para outro tema. Natal é vermelho, o PC também. Está tudo ligado. Mariana, o PCP tinha mesmo que realizar este congresso. Porquê é que os outros partidos puderam adiar o congresso e o PCP tem esta necessidade absoluta de
realizar um congresso numas circunstâncias destas? Eu diria que não tem. Agora, o PCP tem várias questões aqui, não é? Tem uma questão para já de fundo, que é de querer, enfim, não é afirmar-se, é reafirmar-se como um partido que leva muito a sério a questão da limitação das liberdades e que acredita que a qualquer momento a crise sanitária pode ser um pretexto para as limitar e sufocar cada vez mais. E, portanto, aí é uma questão de fundo do partido. Agora, obviamente que a questão neste momento é se as pessoas percebem isto. E isso é muito mais difícil de explicar do que o posicionamento de fundo e ideológico do PCP. Isto é assim, o PCP lembra que realizou, se fosse o envolvimento que teve no 1º de maio, fosse a realização da Festa do Avante. Obviamente a questão não é propriamente se objetivamente vamos ver novos surtos a disparar e uma falta de cuidados sanitários, como falava o Presidente da República, citando Marcelo Rebelo de Sousa, porque de facto, quer dizer, eu estive no Avante, eu vi obviamente a higienização dos espaços, fizemos reportagens sobre isso, a circulação das entradas e das saídas, estava lá pouquíssima gente, aliás, provavelmente pelo efeito que houve anterior à Festa do Avante, e portanto nem sequer sabemos como é que teria sido uma Festa do Avante com o número de pessoas com que o PCP gostaria de ter contado, que não contou. Mas, Mariana, o partido vai realizar o Congresso com muitas limitações, vai ter só metade dos delegados. Deixa-me só dizer uma coisa, Vítor, só antes disso, que, claro, se é verdade que não vimos grandes consequências e grandes filmes de terror nos últimos eventos, o problema também é o momento que vivemos. Talvez até no verão isto pudesse ter sido menos polémico, quando havia praias cheias e quando havia espetáculos a decorrer e etc. Agora, num momento tão agudo da pandemia, num momento em que tanto PS como Bloco de Esquerda adiaram os congressos e, portanto, que se vê que há outras formas de fazer as coisas, que se podem fazer remotamente, que há outras soluções, o facto de o PCP não querer deixar-se moldar por isso e dizer, ou seja, não querer ler essa realidade, é uma crítica que o PCP, por exemplo, faz sempre muito ao partido do lado, que é o Bloco de Esquerda, que é um catavento ou que é moldável pelas circunstâncias e tal, pode agora prejudicá-lo em termos de percepção pública. Muito bem. David, António Costa tem invocado uma lei de 1986 do estado de sítio e de emergência para dizer que não pode fazer nada para condicionar o Congresso do PCP. O PSD, Rui Rio, disse que já podia obrigar o PCP pelo menos a fazer o Congresso por videoconferência, e há até quem tivesse proposto uma alteração da lei. Mas vamos lá ver. Vamos lá ver. Se alguém tivesse... Isso é constitucional. Se isto fosse inconstitucional e a situação das instituições, qual seria o efeito político de uma interferência destas? Quer dizer, se o governo interviesse de forma a condicionar a ação política de um partido, e ainda mais de um partido como o PCP, isto independentemente da questão, se formos mais cínicos, do orçamento de Estado, isto podia ser uma coisa que não acabava bem. Olha, deixa-me responder-te assim, começando pela base da questão. No sábado passado, houve no Campo Pequeno uma manifestação de agentes da cultura que tinha seguramente mais de 1000 pessoas. Não vi ninguém, nem o PSD e o seu líder, nem o Chega e o seu líder, nem ninguém, a dizer que aquela manifestação não devia ter ocorrido. Ela ocorreu, acabou e todos foram para casa, ordeiramente, cumprindo as regras. Eu não acho que seja comparável o Congresso do PCP com aquilo que se perspectivava que fosse a Festa do Avante. Coisa que o Festa do Avante, no pior cenário, só não aconteceu porque as pessoas tiveram a mesma reação que tiveram em todos os outros concertos que têm acontecido desde março, que é têm medo e não vão. E bem no sentido eu percebo porquê. O Congresso é uma coisa completamente diferente. Nós estamos a falar de um número controladíssimo de delegados que permite controlar absolutamente a realização do Congresso. E os congressos são vitais na vida dos partidos. Nós sabemos que são, podemos achar que é do PCP, porque nós não somos do PCP, ou achamos que o PCP é uma realidade distante, que não conta. Mas nós, jornalistas, sabemos como os congressos são o coração dos partidos. É de lá que emana a tese geral para o que vem a seguir, para o posicionamento do partido a seguir. Portanto, base da minha resposta, evidentemente, tem isto como pressuposto e tudo o resto será lido à luz daquilo que eu acabei de dizer. Eu respondo à tua pergunta diretamente com este suponhamos.
Imagina que o Primeiro-Ministro não era António Costa e era André Ventura. Imagina que André Ventura podia cancelar os congressos dos partidos que quisesse. E o que é que nós estávamos aqui a discutir hoje? Era só o que eu queria dizer. Então pergunto a ti, Bernardo, afinal António Costa não tinha a foice e o queijo na mão? Deixa-me só pegar aqui nas palavras do David. Eu acho que a comparação que o David faz com o que aconteceu no sábado passado peca ali por uma coisa que me parece essencial, que é o PCP é um partido, não é? Tem representação parlamentar, portanto, desde logo tem uma obrigação institucional. Representa muita gente, tem uma representação quase como a Igreja Católica, e a Igreja Católica aprendeu por exemplo, tomou decisões contrárias àquelas que tinha tido antes, relativamente aos grandes aglomerados. E o próprio Marcelo Rebelo de Sousa deu a entender isso. Portanto, desde logo, isso é diferente entre o Congresso do PCP e o protesto que houve no fim de semana passado. Depois, acho que o protesto que houve no fim de semana passado é sobre um problema muito concreto, que é as dificuldades que as pessoas da cultura estão a atravessar neste momento. E, portanto, aquilo tem uma causa muito importante, que é, de facto, a gente a passar por grandes sacrifícios. O Congresso do PCP, sendo algo determinante e muito importante para a vida dos partidos, penso que não haveria grande problema se o PCP o quisesse adiar ou pudesse adiar por alguns dias, meses. Mas deixa-me só terminar. Eu acho que a questão aqui... eu acho que o PCP pode e deve fazer o seu congresso. A questão não é uma questão de lei, não é uma questão de legitimidade do PCP. O PCP pode fazer o seu congresso, não há nenhum problema. Mas isso que eu estou a Acha tentar... que o PCP está-se a tornar a principal vítima de si próprio? É isso que eu te ia perguntar. Tu achas que na opinião pública isto cai bem ou mal, ou dentro daquele núcleo? Parece que o PCP quer... Eu também não sei se o PCP se o PCP está muito interessado na opinião pública. O PCP está mais interessado na tribo de militantes que tem e, portanto, para a sua tribo, entre aspas, sem qualquer ofensa, o PCP está apostado em fazer o Congresso, é já, se quiseres, um braço de ferro, e vai mesmo fazer o Congresso, e tenho a certeza que o Congresso vai correr muitíssimo bem. Para António Costa, acho que António Costa também, quer dizer, não pode proibir, obviamente que não pode proibir o Congresso, a lei não o permite, os direitos políticos não estão suspensos. Agora, acho que António Costa, da mesma forma que disse aos empresários ou fez o apelo aos empresários para fazerem tolerância de ponto, ou darem tolerância de ponto, também já ouvi António Costa a fazer outro tipo de apelos mais políticos. Podia ter feito um apelo, ao PCP. Deixa-me só fazer aqui um suponhamos, como dizia há pouco o David. Se não fosse o PCP a fazer este congresso, se fosse o Bloco de Esquerda, será que António Costa, com as relações que tem com o Bloco de Esquerda, teria tido exatamente o mesmo comportamento? E eu pergunto outra coisa, o David usou o caso mais extremo, se Ventura fosse Primeiro-Ministro. Eu faço uma pergunta um bocadinho mais moderada. E se o Rui Rio fosse Primeiro-Ministro? Ele deu-te a resposta, não é? Eu sei, porque claro, estou a resposta a resposta está dada. Claro, a resposta está dada. O Rui Rio não teria... Eu, por exemplo, acho que essa lógica de alterar a lei para este caso, acho impensável. Acho que isso era abrir um precedente gravíssimo. Mariana, e nunca se poderia fazer isso. Diz, Mariana. Fazer uma coisa que tinha a ver com uma coisa que o Bernardo estava a referir. Quer dizer, eu neste caso do Congresso do PCP, quando o Bernardo dizia que não sabemos bem também se o PCP está assim tão preocupado com a percepção, com a opinião pública, acho que um dos pontos é esse, não é? É que já na festa do Avante, o que nós vimos, e na altura... o discurso do PCP encaminhou-se muito para aí. É uma espécie de cerrar de fileiras, claro, que pode não funcionar para quem está para fora, mas para quem está para dentro faz sentido. Também, não é só militância, é o mundo agarrar os seus. É agarrar os seus. O PCP faz muito, ou seja, aproveita quando há uma onda em que o partido se sente mais acossado, é sempre este discurso mais como se estivesse a ser encostado a um canto, como se fosse um partido mais discriminado que os outros, etc., para poder, e para que há um preconceito em relação ao PCP, etc.,
que eu acredito que, enfim, o PCP em parte saberá que isto, lá está, esta reação se aplicaria a qualquer partido, só que qualquer partido não o faz, porque o PS e o Bloco de Esquerda adiaram os congressos, mas também aproveita um bocadinho para surfar essa onda e falar aos seus, como veem, nós temos, e foi esse sentimento, eu acho, pelo menos a falar com pessoas durante a festa do Avante, que se sentiu muito, pessoas que foram lá, muitas pessoas que vão todos os anos, alguns desde a primeira edição, e que sentiam esse sentimento de nós agora é que temos de nos unir. E sobretudo quando o PCP se prepara para se juntar outra vez ao governo na votação do orçamento. David, diz. David, estavas a pedir a palavra? Eu só queria contestar um momento do Bernardo, porque eu acho que é, na verdade, a essência disto. No resto eu acho que estamos de acordo, pelo que eu vi, é uma questão de se nós achamos que se devia ou não, e não uma questão de proibir ou de ser impedido de. E, portanto, tendo nós uma base de trabalho, vou ao acessório. Ou mais acessório. Eu não vejo que um congresso do PCP para discutir o país em tempo de pandemia seja uma coisa irrelevante. E acho que adiar um congresso para depois da pandemia também não é irrelevante, porque é precisamente esse o debate. Eu acho que eles conseguiram fazer este congresso ao país desta crise. Eu acho que os partidos têm que o fazer, e nisso não é menos relevante do que o protesto da cultura. É a mesma coisa, é ação política. E isso conta. Bem, acho que a negociação para o PCP é um disparate. Não, eu acho que o congresso do PCP, ou o facto do congresso do PCP existir em Loures, num sítio com risco bastante elevado, numa altura em que as pessoas estão confinadas em casa, o próprio PCP contribuiu para que as pessoas olhassem para aquele congresso não como um momento de discussão da situação económica do país, mas como uma casmurrice do Partido Comunista, em querer fazer algo que pode ser adiado. Não sei, sabes porquê? Porque assim, por exemplo, eu vejo que em Lisboa continuam concertos marcados. E um concerto é evidentemente, do ponto de vista de espaço público, mas é um bocadinho menos relevante do que um congresso do PCP. Por mais respeito que eu tenho ao congresso, eu tenho mais vontade de ir ao congresso a um concerto. David, mas o PCP institucionalmente vale mais, o Partido Comunista Português institucionalmente, pela história que tem neste país, vale mais e tem de dar mais provas do ponto de vista de sociedade do que qualquer banda que faz um concerto, ou não? O meu ponto não é esse, o meu ponto é, para o PCP, o Congresso é de facto uma questão importante, é uma questão que para eles é uma questão essencial. Como para nós, Grupo Empresa, é essencial, nós estamos muito a trabalhar aqui. Quantas coisas na empresa já não se adiaram? Várias. Não, Bernardo, está bem, mas David, no dia-a-dia, e o PCP considera que o Congresso é uma parte importante do seu dia-a-dia. E para os outros partidos? Eu acho que é respeitável. E para os outros partidos? Não é igualmente importante o Congresso? Mas essa é a parte onde nós concordamos, não é? Que é, pode haver uma questão de os partidos acharem que não se sentirem suficientemente confortáveis para o fazer neste momento. Isso é uma coisa respeitável, mas eu também acho que é respeitável o PCP consiar que o seu Congresso neste momento é uma coisa importantíssima. Eu também acho. Acho que é o PCP a tornar-se vítima de si próprio também. Quer dizer, se calhar podia ser em Odmira ou em Olhão, que é um concelho mais ou menos onde as coisas correm bem. Eu acho que o PCP podia ter evitado tanto barulho sobre isto, mas evitar a realização do Congresso, eu francamente não vejo porquê, tendo em conta... Mariana, o Congresso realiza-se um dia depois da votação do orçamento. Tu tens estado a acompanhar aquelas maratonas imensas de votações, presume-se que o PCP é o partido que está mais aproximado do governo. Rapidamente, que o tempo urge, as pessoas têm mais coisas que fazer do que estar aqui a ouvir-nos. O que é que nos dizem as votações? Exato, acho muito bem. O que é que as votações que tu viste até agora nos dizem sobre isso? Achas que as coisas estão a ficar mais bem encaminhadas ou menos? Na verdade, acho que o que nos diz o mais importante neste momento é o que não acontece no orçamento. Os partidos estão um bocadinho em modo alunos que deixam o estudo todo para antes do teste. Portanto, o PCP, sobretudo, tem estado a pedir adiamentos atrás de adiamentos
de medidas suas importantes, como são o subsídio de risco, medidas de saúde, que são muito, muito centrais neste orçamento, o que indicia é que as negociações com o Governo vão estar a decorrer mesmo até ao fechar do PAN, para o PCP conseguir garantir mais ganhos para si. Já teve alguns nestes dias, mas claramente continua a negociar com o Governo, e isso aí, enfim, é uma diferença evidente para o Bloco, que viu até agora todas as suas propostas chumbadas, fossem de saúde, fossem de trabalho, tudo aquilo que o Bloco dizia que era os mínimos para viabilizar o orçamento não aconteceu até agora, e já não poderá acontecer porque já umas 7 propostas, penso eu, de um total de 12 foram chumbadas. Portanto, com o Bloco de Esquerda não se vê qualquer caminho. Mas portanto, tu achas que o PCP, achas que eles estão a adiar essas votações para depois, na fase final da votação, haver mais definição e poderem negociar, vá com o Governo até lá? Mas pelo menos, quer dizer, já se viram alguns resultados práticos. Se fizesse uma aposta agora, dirias que o orçamento passa com o voto do PC ou não? Augusto Santos Silva dizia no outro dia que ainda não tinha a certeza. Tem de passar, ou seja, a única maneira de passar é mesmo com o voto do PCP, não é? Eu sei, mas achas que passa ou não? Acho que o PCP está a fazer tudo para até ao último minuto ter o maior número de ganhos possível neste orçamento e ir para o Congresso com boas vitórias debaixo do braço. Acho que o PCP, aliás, está a aproveitar agora ao máximo a posição em que ficou, que é de parceiro único, ou seja, sem ter o Bloco de Esquerda envolvido, pode subir a sua parada e pode aproveitar no fundo uma posição em que o Bloco de Esquerda chegou a achar que estava, que era de ser o único parceiro. Sim. E de, portanto, poder exigir mais e mais ao Governo, e portanto acho que o PCP agora até à última vai estar, aliás, em questões que provavelmente não interessam tanto ao Bloco, mas que para o PCP são importantes, como é uma questão do subsídio de risco, é uma questão que a nível sindical é importante e que o Bloco não tem. Deixa-me passar ao David. Não tem essa preocupação, vai tentar assegurá-las. David, tu, se apostasses neste momento, era um X2 ou punhas a tripla? Para não falhares. Não, eu apostava claramente num orçamento previsível dentro do novo cenário, num orçamento aprovado com votos, com a abstenção do PCP, do PAN, dos Verdes. Apenas por isto, eu estou convencido, depois de algumas conversas que tive na semana passada, que o PCP olhou para o cenário atual e percebeu que havia um perigo maior em haver uma crise política desencadeada neste cenário, com o Chega a crescer, do que o risco de viabilizar um orçamento do Partido Socialista sozinho. Chega a crescer e ultrapassar o PCP nas sondagens. Eu acho que pode haver este cenário na cabeça dos dirigentes do PCP, ou se quiseres do Comitê Central. Não, repara que há aqui um calendário, não é? É que se fosse para eleições, as legislativas, e a haver eleições, portanto, se fossem convocadas eleições, podiam não ser convocadas eleições e o Presidente deixar correndo ao 10º até ao próximo orçamento, umas eleições legislativas iam cair em cima das autárquicas. Certo, mas é isso, e em rigor eu acho que as próprias autárquicas assustam bastante o PCP. A questão é sempre ponderação de risco para o Partido Comunista Português, e eu acho que neste momento, entre o risco de ficar preso à imagem de ser o salvador do governo PS, com a crise económica e social que aí vem, para além da pandémica, que evidentemente tem menos de responsabilidade do governo, mas esse risco ou o de um Chega a subir. Ok, Bernardo, rapidamente. Eu concordo com o que o David diz. Acho que o Chega gerou aqui duas reações completamente diferentes. Da parte do Bloco de Esquerda, que parece-me que ficou motivado a querer recuperar o seu papel importante de oposição e ser o único verdadeiro partido da oposição, e com o Bloco de Esquerda a assumir que isso poderia provocar perdas. Veja esta última sondagem em que o Bloco já cai, mas parece-me que ele está pacificado com essa questão, sabia que isso poderia acontecer, e o PCP preferiu ficar do lado da solução, com o risco de, se não ficasse e se provocasse uma crise política, isso podia fazer com que o PCP caísse ainda mais, e aí sim seria completamente ultrapassado pelo Chega. Muito bem, então é agora o momento... Mas também parece que o orçamento vai passar sem grandes problemas. Eu diria que é o momento. Vamos agora verdadeiramente àquilo que não nos sai da cabeça. Mariana, vamos começar por ti. O que é que não te sai da cabeça?
O que não me sai da cabeça neste momento tem a ver com fazer um apelo em causa própria, na verdade. E espero que os senhores deputados me ouçam daqui, mas eu tenho passado dias penosos, todos os jornalistas e todos os deputados que estão a seguir o processo orçamental, uma equipa de Expresso. E toda a equipa do Expresso que está a seguir, ontem foram 1290 páginas de guião, só de guião de votações. Nós temos um processo de debate de orçamento que não só é bastante arcaico na forma de votar, como acaba por ser aproveitado pelos partidos para apresentarem todas as propostas que lhes passam pela cabeça, mesmo que não tenham sequer verbas previstas. Não, quer dizer, desde ontem havia propostas de rotulagem do azeite, como já houve do Chega para criminalizar o enriquecimento ilícito, que é um crime que não existe ainda, no orçamento do Estado. E, portanto, deixo aqui o meu apelo para que haja mais alguma razoabilidade nos próximos processos orçamentais, porque isto não só é penoso, como nem sempre é muito produtivo. Paulo Trigo Pereira escreveu um livro agora recentemente, um ex-deputado, em que chamava essas normas cavaleiras, dizendo que isso era devia acabar, porque de facto perturba o que não te coisas. O Paulo Trigo Pereira sofreu bastantes anos também com este tipo de processos, portanto acredito que tenha tentado resolver a coisa. David, e tu? O que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o endgame do jogo pós-eleitoral nos Estados Unidos e uma pergunta que o Washington Post fazia há 3 semanas, salvo erro, num artigo editorial. A pergunta era esta: quanto mal pode Donald Trump fazer até à sua saída? E depois de ter sido publicado esse artigo do Washington Post, houve vários outros títulos da imprensa americana que mostraram quão certo estava este jornal. Houve anúncio de mais sanções à China que estão a ser preparadas antes da saída de Donald Trump, uma ordem para tirar tropas do Iraque e do Afeganistão, também a ponderação de um ataque ao Irão, eu repito, a ponderação de um ataque ao Irão, ainda abrir um concurso para explorar petróleo numa reserva natural, atrasar o combate à pandemia, cortar os apoios à economia, apoios que foram dados de emergência para que algumas empresas, muitas empresas possam sobreviver, ou travar nomeações de Joe Biden para o governo. Tudo isto me leva a um outro título que vi num outro jornal norte-americano e que também me parece bastante apropriado. Graças a Deus que Trump é incompetente, demasiado incompetente para organizar um golpe eleitoral. É aquilo que se chama aqueles 2 meses à Benfica, portanto. Olha, eu a mim não me sai da cabeça uma versão que li esta semana do 1984, o livro do George Orwell, o clássico, em banda desenhada. É um livro que me marcou, foi um livro que me marcou bastante, que eu li por altura quando entrei na faculdade e depois voltei a ele várias vezes. E esta versão é muito, muito interessante. Mas ao reler aquela história fez-me lembrar uma coisa que eu acho que é inacreditável. Os regimes totalitários tinham que ter máquinas pesadíssimas a funcionar para que os regimes conseguissem fazer valer a sua mentira perante a população. O que é absolutamente extraordinário hoje é que, para fazer valer a mentira, não é preciso nada disso. No momento em que nunca houve tantos meios de comunicação e tanta liberdade para comunicar, é quando é mais fácil os responsáveis políticos mentirem e passarem impunes, apesar de termos aqui o Bernardo Ferrão que se esforça todas as semanas para que isso não aconteça. Mas quando vemos um presidente como Donald Trump, que já foram contabilizadas não sei quantas mil mentiras, eu já não sei quantas mil foram, mas 20 mil, mais de 20 mil mentiras. O Washington Post faz essa contagem. Portanto, isto seria algo considerado na política tradicional, como nós a conhecemos, absolutamente suicidário para qualquer político. Também temos a nossa contagem, não é? Mas Donald Trump perdeu as eleições, mas teve a segunda maior votação de sempre de um candidato presidencial. Teve mais 10 milhões de votos do que teve na eleição anterior. Portanto, eu acho que isto é tudo muito, muito assustador. No 1984 havia uma frase que era: quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. Mas hoje é o contrário. Hoje há uma novidade, que hoje é o algoritmo das redes sociais
controla a nossa visão do passado e do presente e condiciona a nossa visão do futuro. E com isto passo ao Bernardo. Tens que ver aquele filme que está julgo que na Netflix sobre as redes sociais e sobre a questão do algoritmo. Já comecei a ver. É um belo filme. Que é muito interessante. Sobre o que não me sai da cabeça, e porque estavas aí a falar também sobre a questão da verdade e da mentira, nós ontem pusemos esta história no Polígrafo, foi uma história que nos chegou através de vários e-mails, e a história contava-se assim: um cidadão português não só quis estar de escorredor na cabeça na fotografia do cartão do cidadão, como empreendeu uma autêntica batalha burocrática para o conseguir. Isto parecia-nos estranho, e de facto é muito estranho, porque trata-se de um crente do pastafarianismo, pasta de esparguete, e até agora apenas auto-intitulada religião satírica originária dos Estados Unidos da América, conhecido como sendo inspirado no monstro da esparguete voador. O pastafarianismo tem no escorredor justamente o seu principal símbolo, que os respectivos fiéis tentam normalizar em documentos oficiais. Bem, a história é longa. Este senhor que queria tirar a fotografia com o escorredor na cabeça fez vários pedidos ao IRN, ao Instituto dos Registros e do Notariado. O IRN fez um parecer com 15 páginas a justificar porque é que não autorizava a fotografia com o escorredor na cabeça. Houve mesmo uma reunião do Conselho Consultivo do IRN com esse parecer e, portanto, o homem não conseguiu tirar a fotografia no cartão de cidadão com o escorredor, ao contrário de outros. Por exemplo, na República Checa, Lukas Novi tem no seu cartão de cidadão o escorredor na cabeça. Nico Alm, na Áustria, também tem. Nos Estados Unidos, em alguns estados, isso é permitido, e na Nova Zelândia também é permitido que em alguns sítios eles possam tirar fotografias com o escorredor na cabeça, e portanto é isto que não me sai da cabeça. Não o escorredor, mas esta história. E é com o pastafarianismo que termina a Comissão Política número 149, com a edição multimédia do Rubem Pereira e a ilustração do Tiago Pereira Santos. Voltamos para a semana para comemorar a edição 150 e, para já, ficamos com uma música dedicada e do agrado dos militantes do PCP, mas que por razões óbvias tem que ser lida ao contrário. É uma forma de ativar o duplo pensar a que o partido já devia estar habituado. Não será venham mais 5, mas neste caso venham menos 5 à distância e preferência de máscara. Venham mais 5, numa sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, se houver nisto que eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. Espada à cinta, já creio que é rei da quem dá.